Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre as principais formas de manejo de nematóides em lavouras comerciais. O controle de nematóides através do uso de agrotóxicos geralmente é caro, pode provocar algum dano ambiental e geralmente é pouco efetivo. Então, nós vamos ver neste vídeo que o uso de determinadas medidas preventivas e de determinadas práticas culturais é que vai evitar a entrada e a disseminação dos nematóides nas áreas cultivadas. É o que a gente denomina de manejo integrado de nematóides, que nada mais é do que a combinação de várias medidas de controle. Bom, fitonematóides são nematóides que provocam doenças em plantas, tá certo? Então, existe uma quantidade muito grande de nematóides, mas poucos deles é que provocam doenças em plantas. Então, são micro-organismos microscópicos, né, invisíveis a olho nu, que estão presentes no solo. Porém, muitos deles formam galhas nas raízes, como a gente pode observar na imagem superior aqui, ó, acompanhando a seta. São essas bolinhas aqui, ó, no sistema radicular das plantas, que nada mais é que uma reação da planta à infecção pelo nematóide. Então, a gente não consegue visualizar o nematóide, mas consegue visualizar essas galhas, tá certo? Então, existe uma grande diversidade de nematóides. Porém, a maioria deles não provoca doenças em plantas, são poucos, tá certo? Então a gente tem que ter essa noção. Inclusive, muitos nematóides fazem um controle natural de outros nematóides patogênicos. Então, a gente vai ver neste vídeo, se a gente ativar a microbiota do solo, a gente pode ter um controle natural dos nematóides que provocam doenças em plantas de forma bastante efetiva. Eles ficam bem protegidos dentro das raízes, como a gente pode observar na imagem superior, né? E com isso dificulta o controle químico, como a gente comentou anteriormente, tá certo? E, além disso, quando a gente deixa a área em pousio, deixa de cultivar a área devido ao ataque de nematóides, né? Eles conseguem sobreviver nessas áreas através de ovos, cistos e pelo processo de anidrobiose. Ou seja, de forma proposital, eles perdem umidade, bastante umidade, ficam ali no solo de forma quiescente, né? E quando as condições são favoráveis a ele novamente, quando a área volta a ser cultivada, ele volta a atacar as plantas cultivadas. Então é uma praga realmente de controle bastante difícil, tá certo? E, além disso, na entre-safra, eles podem sobreviver nas raízes de várias plantas espontâneas, né? Tá certo? Então a gente vai ver num trabalho que a gente vai citar no final, que os autores verificaram que o nematóide da goiabeira ele permanece em várias plantas espontâneas e algumas fruteiras, né, frutíferas, né, cultivadas também, sem ser a goiabeira. Então, realmente o controle é difícil e o manejo integrado é a forma mais eficiente de controle. Os fitonematóides, eles provocam danos diretos, né? Danificando o sistema radicular da planta, dificultando a absorção de água, de nutrientes, né? E danos também indiretos, tá certo? Então, alguns desses nematóides provocam ferimentos nas raízes e esses ferimentos tornam-se porta de entrada para fungos, bactérias patogênicas também, provocando o apodrecimento da raiz. Então, muitas plantas atacadas por nematóides, o sistema radicular, as raízes apodrecem com o tempo. Os maiores danos geralmente ocorrem em solos arenosos. Esses solos eles têm uma maior capacidade de locomoção. Esses solos geralmente têm uma menor atividade da microbiota, né? Pelo fato de geralmente ter menos matéria orgânica. Então a gente tem um dano maior geralmente em solos arenosos, tá certo?
afeta a absorção de nutrientes pelas plantas, resultando em deficiências nutricionais, como a gente viu inicialmente, né? Uma planta atacada com as folhas, né? Bastante amareladas, né? Em comparação com a planta normal, tá certo? A planta fica menos resistente a estresse hídricos, tá certo? E não respondem bem à adubação. Então, muitas vezes você tem um custo maior para manter essas plantas produzindo no campo, tá certo? E geralmente ocorrem reboleiras, como a gente comentou anteriormente, né? E a disseminação natural do nematóide, ela é lenta. Os nematóides geralmente, em condições naturais, eles deslocam muito lentamente no solo, tá certo? Muitas vezes é poucos centímetros durante um ciclo todo de vida deles, tá certo? Então, na realidade, o homem é que é o principal agente dispersor do nematóide, como a gente vai ver posteriormente. Existe uma confusão muito grande em relação a nódulos de leguminosas e galhas de nematóides, tá certo? Então, algumas pessoas observam algumas leguminosas, os nódulos ali presentes nas raízes de leguminosas e muitas vezes acham que é galhas de nematóides. Mas existe uma diferença básica entre uma galha de nematóide e nódulo de leguminosas. Então, a gente pode observar do lado esquerdo aqui, acompanhando a seta, né, que as galhas, tá certo? É o engrossamento da raiz, tá certo? E geralmente a gente não consegue destacar essas galhas das raízes com facilidade. Então, é o engrossamento da própria raiz, tá certo? Já os nódulos de leguminosas são bolinhas, geralmente, bem homogêneas, né? Arredondadas, que ficam externamente ao sistema radicular. Eles ficam ligados às raízes da planta, mas são facilmente removidas. Se você puxar esses nódulos aqui, se deslocam muito facilmente da raiz. Então é muito fácil a gente diferenciar, mas algumas pessoas que não são da área, né, acabam confundindo galhas com nódulos, tá certo? Então as galhas geralmente são reações das plantas à presença de nematóide em suas raízes. Já os nódulos, né, é uma associação simbiótica entre bactérias que fixam o nitrogênio do solo, né, e que estão aí num processo de simbiose. Ela fornece nutrientes para a planta e a planta fornece fotoassimilados para ele, e é realmente uma combinação muito positiva para as plantas. Evita, né, adubações nitrogenadas, como a gente já comentou em outros vídeos. Então, essa é a diferença básica. As formas de contaminação e disseminação de nematóides nas áreas cultivadas. Uma das principais é mudas contaminadas, isso é muito comum, tá certo? Então, a gente vai ver que a gente precisa tomar muito cuidado de comprar mudas de viveiros idôneos, registrados no Ministério da Agricultura, que recebem fiscalização para a gente não ter esse problema, tá certo? Trânsito de máquinas e equipamentos de áreas contaminadas para áreas isentas. Então, os nematóides deslocam muito lentamente no solo, mas se uma máquina ou um equipamento pegar o solo próximo de uma planta contaminada e levar para outra área do pomar, por exemplo, vai haver essa contaminação a grandes distâncias, tá certo? Inclusive, o tráfico de pessoas, né, de trabalhadores, de animais em áreas contaminadas também vai disseminar esse nematóide nas áreas cultivadas. Então, vamos supor um pomar de goiabeira, está no tempo chuvoso. Geralmente, as linhas de cultivo ali, o pessoal aplica o herbicida, então o solo fica exposto. Um animal passa ali com a pata, suja a pata de solo e vai andando durante o pomar. Dentro do pomar, ele vai disseminar esse nematóide dentro do pomar também. Então, esse é um outro cuidado que a gente deve ter. Movimentação de águas de chuva e de irrigação, né? Isso pode levar solo contaminado de uma área para outra. Caixas de coletas de frutas, de legumes, né? Sujas, né?
Então, vamos supor, a cenoura, né? Quando a gente vai colher a cenoura, ocorre o revolvimento do solo para facilitar é, a, a colheita da cenoura. Então, o solo ali, se ele estiver contaminado e a caixa de colheita ficar suja de solo e ser levada para uma outra área, vai haver também a disseminação, tá certo? Então, é bem importante a gente tomar esses cuidados, tá certo? Só para lembrar aqui, eu coloquei essa observação porque eu achei importante, porque eu já tive a oportunidade de verificar, né, que uma propriedade de cenoura que estava tendo problemas com nematóides, e o nematóide ele provoca essa bifurcação, né, deformação da cenoura. Então a cenoura não desenvolve direito, fica bifurcada, então ela perde muito valor comercial. E eles adotaram a rotação com milho, que é uma planta não hospedeira, né, e uma adubação orgânica, com estercos animais, juntamente com bocacha. Então, essas práticas aqui permitiram, né, a convivência com o nematóide. À medida que você vai adotando essas medidas, você vai reduzindo a quantidade de nematóides na área, tá certo? E com isso você consegue manter aquela área sendo cultivada com cenoura, tá certo? É um processo que vai ocorrer ao longo dos anos, né? Mas é bem efetivo, mais efetivo muitas vezes que o uso de determinados agrotóxicos. Então, na realidade, um manejo integrado é que realmente tem uma eficiência maior, que é o uso de medidas preventivas são mais importantes que a gente colocou aqui. Quais medidas seriam essas, né? Variedades ou cultivares resistentes. Então, por exemplo, a soja, né? A soja existem várias variedades resistentes a nematóides, né? Mas, mesmo assim, os produtores têm que tomar cuidado, porque essa resistência pode ser quebrada. Então, geralmente, se recomenda, além do uso da variedade resistente, rotação com milho, com girassol, que são plantas que não são hospedeiras de nematóide, né, para evitar, né, o aumento do nematóide na área, porque um aumento muito grande pode fazer uma pressão de seleção dentro da área e essa variedade perder a resistência. Então a gente tem que tomar outras medidas também de controle. No caso, vamos supor, de pomar, escolhas de áreas livres de nematóides. Então, como que é feito isso? Através de análise nematológica do solo. Então, hoje, várias universidades, institutos de pesquisa têm laboratórios de doenças de plantas, né? E eles fazem essas análises de nematóides em solo. Então, é importante fazer isso. Aquisição de mudas de qualidade, tá certo? Principalmente no caso da fruticultura, né? Geralmente adquirir mudas, né? Em viveiros registrados no Ministério da Agricultura e com certificado fitossanitário de origem, que é o CFO. Isso é uma garantia a mais para o produtor, tá certo? Uso de porta-enxerto resistentes, tá certo? Na fruticultura é muito comum isso. No caso dos citros, a gente tem o Pôncero trifoliata. No caso da goiabeira, mais recentemente agora, foi selecionado um porta-enxerto pela Embrapa, o BRS Guaraçá, também que tem essa resistência, para o pessegueiro, o Okinawa. Então, são materiais que são resistentes ao nematóides, mas mesmo assim, como a gente comentou no caso da soja, a gente precisa tomar outras medidas de controle para evitar um aumento muito grande de nematóides na área para quebrar essa resistência. Então, mas é uma ferramenta muito importante. No caso da goiaba, esse foi o primeiro porta-enxerto que foi selecionado resistente a nematóide e está sendo muito utilizado na produção de mudas de goiaba, tá certo? Rotação de culturas com plantas antagonistas, né? Tá certo? Crotalária expectabilis, Crotalária breviflora, cravo de defunto, que são plantas que muitas vezes os nematóides conseguem infectar o sistema radicular, mas eles não conseguem desenvolver dentro da raiz dessas plantas. Então, com isso, eles não conseguem reproduzir e a infestação vai reduzindo ao longo dos anos, tá certo?
ou rotação com culturas não hospedeiras, como a gente comentou no caso da soja, né? A rotação com milho, com girassol, com sorgo, né? Que são plantas que não são hospedeiras do nematóide da soja, tá certo? Então isso também vai favorecer. Adubação orgânica, a gente vai ver isso posteriormente, né? Todo o aporte de adubo orgânico vai aumentar muito a atividade microbiana no solo. A gente sabe que o solo tem uma grande diversidade de micro-organismos e com isso vai haver um controle natural desses nematóides patogênicos também. Adubação verde, tá certo? A técnica do pousinho enriquecido, que a gente já abordou em um vídeo específico, né? Você incorpora muita matéria orgânica, inclusive matéria orgânica em profundidade, através do sistema radicular das leguminosas, e isso vai favorecer muitos micro-organismos do solo que vão exercer um certo controle sobre os nematóides patogênicos também. Adotar práticas de conservação do solo, plantio em nível, cobertura do solo, construção de terraço, para evitar movimentação de solo contaminado de uma área para outra. Não realizar gradagem e aeração em áreas contaminadas. Então, vamos supor, naquele pomar de goiabeiras, se eu faço a gradagem na entrelinha do pomar e passo perto daquela planta que está contaminada, eu vou disseminar o nematóide por todo o pomar, tá certo? Erradicar plantas doentes é outra medida. E o controle químico, através de nematicida, pode ser uma medida complementar, sim, tá certo? Em alguns casos a gente utiliza o uso do controle químico. Porém, hoje existe alguns nematicidas biológicos, tá certo? Que são feitos com micro-organismos que foram isolados do solo, né? Multiplicados em laboratório. É o caso do Rizotec, como a gente observa aqui, ó, que é um produto à base de clamidosporo do fungo Pochonia clamidosporia, tá certo? Então é um fungo de solo, natural do solo, que foi selecionado, multiplicado e está sendo utilizado para o controle de vários tipos de nematóides em várias culturas, tá certo? Então, se alguém quiser maiores informações sobre o produto, é só acessar, né, o Agrofit do Ministério da Agricultura. Lá tem a bula do produto, todas as informações, forma de uso do produto, culturas indicadas, tem toda essa informação lá, tá certo? Então, o que a gente pode observar aqui? O nematóide ele tem uma baixa mobilidade no solo, poucos centímetros por ciclo de vida, porém o homem é o principal agente dispersor. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai disseminar o nematóide para toda a área cultivada. Com relação à adubação orgânica, qual a importância? É um aumento da atividade do micro-organismo do solo, tá certo? Micro-organismos antagônicos aos nematóides. Então, fungos, bactérias, nematóides predadores, protozoários. Então, o adubo orgânico ele fornece muito material carbono para os micro-organismos, né? Os micro-organismos dependem muito desse carbono como fonte de energia, tá certo? E também para formação do corpo dos próprios micro-organismos, né? Tá certo? E essa maior atividade de micro-organismos em função das adubações orgânicas vai impedir o desenvolvimento do patógeno e reduzir a presença dele na área, o que a gente chama de solo supressivo. Então, sempre que possível, a gente deve adotar adubações orgânicas. Mesmo em áreas sob manejo convencional, eu geralmente recomendo uma adubação orgânica por ano para as frutíferas de um modo geral. Então, ali no início da primavera, setembro, outubro, quando a gente vai fazer a primeira adubação, geralmente adubação fosfatada, eu recomendo sempre uma adubação orgânica junto com a adubação fosfatada, pensando nessa formação desse solo supressivo, tá certo? Então, essa é uma medida bastante eficiente de controle e de convivência com patógenos de solo. Então, só para a gente ter uma ideia, né, a microbiota do solo, ela
ela é formada por muitos micro-organismos, né? Fungos, bactérias, vírus, actinomicetos, leveduras e vários tipos de nematóides, tanto que causam doenças em plantas, como benéficos também. Alguns nematóides, inclusive, controlam os próprios nematóides patogênicos, tá certo? Então, na literatura, fala que no solo existem cerca de 160 mil espécies de micro-organismos, então é uma quantidade muito grande. 60 a 80% da biomassa microbiana pertence aos fungos, né? Porque o fungo geralmente tem uma massa corpórea maior. Em número, geralmente são bactérias, são mais numerosos, mas em massa microbiana, os fungos são predominantes porque ele tem uma massa microbiana maior, tá certo? Então, aquele fungo que no Rhizotec, né, que a gente comentou, ele é um fungo presente no solo, tá certo? E que foi selecionado, multiplicado e utilizado. Então, mostra a importância desses micro-organismos no controle natural. A literatura também fala que, dependendo do teor de matéria orgânica do solo, um solo pode ter cerca de 100 milhões de micro-organismos por grama. Então, é uma quantidade muito grande. Então, um manejo ecológico, através de aporte de adubo orgânico, de biomassa, é muito importante para a gente ter esse controle natural, não só de nematóides, mas de outras pragas de solo. Então, muitos desses micro-organismos também fixam o nitrogênio do solo, né? E favorece as culturas que estão ali implantadas, formam associações simbióticas também, como a micorrizas, né? Que favorece muito a absorção de outros nutrientes do solo, inclusive o fósforo, né? Tá certo? Então, assim, a gente tem que ter uma visão muito positiva, né, da gente ativar essa microbiota do solo através de um bom manejo do solo, tá certo? Então, o aporte de matéria orgânica é indispensável para a manutenção dessa microbiota do solo e para o controle natural de patógenos, através de micro-organismos, através de vários mecanismos de controle, né, como predação, parasitismo, antibiose e outros mecanismos de controle. Então, como a gente já comentou, o carbono é um constituinte celular dos micro-organismos, né, e também uma fonte de energia. Então, a gente tem que realmente fazer um bom manejo de solo na medida do possível. Outra forma de você ativar essa microbiota do solo é através da adubação verde. Então, o pousio enriquecido, significa o quê? As áreas que estão em pousio, né, a gente entrar com uma leguminosa. Então, a gente vê do lado aqui, ó, do lado direito, uma grande área, tá certo? Sendo que uma está com a leguminosa aqui e a outra já foi preparada. Estava com leguminosa, mas foi preparada para o cultivo. Então, a gente comentou que o pousio através sem o cultivo de plantas, muitas vezes com o uso de herbicida, não é muito efetivo no controle de nematóides. Já se você fizer o cultivo de uma planta antagonista, você reduz realmente bastante o inóculo de nematóide dentro da área. Então, a gente, além de outros benefícios, né? Aporte de nitrogênio na área, incorporação de matéria orgânica em profundidade, né? Pelo fato do sistema radicular das leguminosas serem bastante profundos, e quando você faz o manejo da parte aérea, o sistema radicular também vai morrer e vai fazer essa incorporação em grandes profundidades. E muitas das leguminosas, né, como a Crotalaria spectabilis, a Crotalaria breviflora, a mucuna, o guandu, também são considerados plantas armadilhas. Os nematóides conseguem penetrar na raiz, mas não conseguem desenvolver de forma satisfatória, e com isso você reduz muito a quantidade de nematóides dentro da área, tá certo? Então, são práticas culturais que devem ser implementadas na medida do possível. E aqui a gente observa as fotos que a gente mostrou inicialmente, né, de um pomar de goiabeiras, tá certo? E iniciando aqui a ocorrência de nematóide. Então, a planta já
bastante debilitada devido à ocorrência de nematóides. Então, geralmente, inicialmente ocorre em reboleiras, tá certo? As plantas vizinhas aparentemente normais e uma planta bem debilitada. E geralmente esse pomar já está sendo abandonado, né, nessa época aqui, porque a produtividade já estava caindo bastante. Então, geralmente nesses pomares comerciais a gente faz o controle de plantas espontâneas aqui através de herbicida. Então, muitas vezes, próximo à projeção da copa aqui, fica o solo bastante exposto. Então, se eu passo uma roçadeira na entrelinha, se o solo estiver úmido e esse solo aderir ao pneu do trator, esse trator vai disseminando o nematóide para toda a área do pomar. Então, rapidamente, todo o pomar vai ficar infectado. Então, não é que o nematóide saiu de um lugar e foi para o outro, né? Então, se não tivesse sido transportado pela máquina, ele ficaria limitado nessa área aqui bastante tempo. Mas como os tratos culturais, geralmente nas áreas cultivadas, são bastante intensivos, então ocorre essa disseminação através dessas práticas de manejo, tá certo? Então, o sintoma inicial, a planta vai perdendo vigor, mesmo com adubação, a planta vai ficando com as folhas mais amarelas, vai caindo essas folhas e no final a planta seca totalmente e morre, tá certo? Então é bastante sério. E no caso da goiabeira, é o Melodogene enterolobe, que provoca galha no sistema radicular, aquelas galhas que a gente comentou anteriormente. Então é um nematóide bastante agressivo, né? As galhas surgem em todos os tipos de raízes, desde radicelas a raízes mais profundas, rápida disseminação, provocando o declínio e a morte das plantas. Essa rápida disseminação é devido àqueles traços culturais que a gente comentou. Ataca muitas espécies vegetais, então a gente chama de polífago, né? São vários hospedeiros, né? Tá certo? Então, inclusive plantas espontâneas. Então, isso também dificulta, né, a eliminação do nematóide das áreas cultivadas. Então, os sintomas, como a gente comentou, né, inicialmente ocorre o bronzeamento dos bordos foliares, tá certo? Evoluindo para amarelecimento, queda das folhas e morte da planta. Inicialmente afeta a absorção e translocação dos nutrientes. Então, por isso que a planta fica com aquele aspecto amarelado, mesmo com as adubações. E a planta fica também muito suscetível a estresse hídrico. Então, a produtividade cai bastante, tá certo? Então, isso muitas vezes inviabiliza a continuação da exploração daquele pomar. E quando a gente faz a análise da raiz, né, a gente observa realmente a formação de bastante galhas, né? Então, é fundamental, né, para o correto diagnóstico, né? Então, se a planta amarelou, né, sendo irrigada, sendo adubada, então o ideal é a gente tirar a planta, né, mas verificar o sistema radicular para ver se realmente é nematóide. E se você tirar as raízes, com certeza você vai observar muitas galhas formadas no sistema radicular. E na nossa região ficou uma dúvida na época, né? Porque o Melodógenes, que ataca a goiabeira, ele é hospedeiro também da cana-de-açúcar. E na nossa região, praticamente todas as áreas de pomar estão sendo implantadas nos últimos anos, ela foi cultivada com cana-de-açúcar, né? Então, será que o nematóide já estava ali e infectou a goiabeira? Ou será que foi mudas, né, trazidas de fora que estavam com nematóides, né? Então ficou essa dúvida. O ideal era que antes da implantação do pomar, né, o produtor fizesse uma amostragem de solo e mandasse esse solo para o laboratório para fazer uma análise, né, da presença de nematóide no solo. Então, tem essas duas possibilidades, tá certo? Aqui é um trabalho para tentar explicar um pouco melhor, né, como esse manejo, através de um bom manejo do solo, pode auxiliar no controle de nematóides.
é um trabalho denominado Manejo do Nematóide das Galhas da Goiabeira em São João da Barra e Relato de Novos Hospedeiros. Então, os autores são esses daqui, tá certo? Esse trabalho foi feito em 2006. A gente vai colocar a citação dele posteriormente, tá certo? Então, foi realizado em um plantio comercial infestado por nematóides, tá certo? O solo na região é um solo arenoso, então é um solo que facilita, né, a ocorrência da doença, a disseminação muitas vezes. É um pomar irrigado. E os tratamentos foram o seguinte: o produtor já tinha a sua adubação química estabelecida, então os pesquisadores mantiveram a adubação química do produtor, uma adubação química via solo e uma outra adubação química via solo e via foliar. Então, eles mantiveram essas duas adubações feitas pelo produtor, tá certo? E combinaram essas adubações químicas com 4 aplicações de esterco bovino, 4 aplicações de 60 kg de esterco bovino durante o ciclo produtivo, tá certo? No outro tratamento, além dessas 4 aplicações de esterco, eles aplicaram 4 vezes 200 gramas de torta de nim, associada com esterco bovino. E no outro, eles, além do esterco bovino, eles cultivaram menta e mucuna cinza, mucuna preta na projeção da copa da planta, tá certo? Que são plantas antagonistas. Então, eles fizeram essas combinações, tanto quando utilizou adubação química e adubação química mais adubação foliar, tá certo? Então, esses foram os tratamentos. E os resultados, achei bem interessante pelo fato de o esterco, a aplicação do esterco bovino, ele reduziu significativamente, né, a ocorrência de nematóides jovens no solo. Então, de tempos em tempos, os pesquisadores faziam análise do solo para ver a ocorrência de nematóides jovens no solo, tá certo? Então, reduziu bastante. Então, o efeito principal foi a aplicação dos estercos animais, tá certo? Então, você tem aqui a manutenção dos nematóides em uma quantidade relativamente baixa, tá certo? Então, todos os tratamentos reduziram a população de nematóides jovens no solo, tá certo? E permitiram uma produção relativamente satisfatória. Então, as plantas sadias produziram cerca de 150 quilos por planta por safra, e as plantas infectadas, né, com nematóides, recebendo essas adubações, mineral mais a orgânica, né, eles observaram também que a adubação foliar não teve muito efeito. O que teve efeito foi a adubação química via solo, mais a adubação orgânica com esterco bovino, né? Então, a planta infectada, cerca de 107 quilos por planta, cerca de 30% menos, tá certo? Então, os pesquisadores avaliaram, né, chegaram à conclusão que você fazendo essa adubação, você consegue viabilizar ainda o cultivo da goiabeira por alguns anos ainda, tá certo? E dependendo do manejo, adotando talvez outras práticas ao longo dos anos, pode ser que esse pomar volte até a produzir um pouco mais, tá certo? Mas o ideal é você não permitir a entrada dos nematóides na área. Então, como eu comentei, né, para todas as frutíferas de modo geral, sempre recomendo uma adubação orgânica junto com a adubação fosfatada no início da primavera. Isso eu aprendi na década de 90, com os fruticultores, né, do estado de São Paulo. Todos eles eram fruticultores convencionais e que adotam muito essa prática, né? E eu, na época, né, a gente visitou vários pomares de goiabeiras, né? Pomares com 20, 30 anos de idade, sem ocorrência severa de nematóides. Então, é por isso que eu sempre faço isso para todas as culturas, para citros, para café. A gente publicou um vídeo recentemente falando sobre o consórcio de café com banana, né?
E dentro desse consórcio também eu recomendo, né, a doação orgânica, substituir parte da doação mineral por adubação orgânica, visando, né, você fortalecer essa microbiota do solo para evitar tipo de doenças de solo. O café também é muito atacado por nematóides também, tá certo? E neste mesmo trabalho, né, os autores verificaram que 14 plantas espontâneas e cultivadas, analisadas, né, eram hospedeiros do nematóide da goiabeira. Então, acerola, beldroega, cacto, caruru branco, fedegoso, gaiolinha, mamão, maracujá do mato, maria gorda, maria preta, mata-pasto, parassol, serralha e urtiga, eles verificaram a presença do nematóide no sistema radicular dessas plantas, né? Então, eles observaram que o pousio, eles fizeram um tratamento de pousio também, né? Com o uso de herbicida, para não deixar nenhuma planta espontânea na área durante o período de pousio, né? E ele não foi eficiente, provavelmente devido à sobrevivência dos ovos, né? Dos nematóides na área que estava em pousio, tá certo? Então, a gente observou, a gente citou, né, que o Rhizotec, né, é um fungo que faz, que preda, né, os ovos de nematóides, né? Então, se a gente tiver uma atividade microbiana maior, né, alguns desses fungos vão estar presentes e vão fazer esse controle também de ovo. Então, só o pousio não foi suficiente. Então, é uma informação também bastante interessante. E aqui está a citação do trabalho que a gente consultou. Caso vocês queiram pegar maiores informações, é só acessar na internet. E, de forma complementar, no canal, né, no nosso canal, tem alguns vídeos que podem ajudar vocês em relação a algumas práticas que a gente considera práticas que ativam essa microbiota do solo e o controle natural de patógenos do solo. Então, um dos vídeos é denominado Pousinho Enriquecido, prática indispensável na agricultura orgânica. Então, a gente fala sobre essa prática de adubação verde, né? Inclusive citando, né, o exemplo, né, de uma grande usina de São Paulo que, quando vai renovar os seus canaviais, né, usam a crotalária, né, na renovação desses canaviais como forma de adubação verde, né? Então é bem interessante. Outro vídeo que fala sobre compostagem laminar, um dos segredos do sucesso de sistemas agroflorestais, mostrando, né, a importância, né, da gente manter uma cobertura no solo. Essa cobertura do solo vai permitir uma formação de uma grande quantidade de radicelas, vai ativar, né, proteger a microbiota do solo, e isso só vai trazer benefícios, né? Então, dentro de um SAF bem estabelecido, bem avançado, dificilmente a gente vai ver uma planta atacada por um patógeno do solo, inclusive nematóides. Certamente em função dessa grande diversidade e quantidade de micro-organismos presente ali naquele sistema de cultivo. E um terceiro vídeo que fala sobre a produção do adubo orgânico bocacha, né? A gente captura, né, esses micro-organismos numa área de mata e a gente faz a multiplicação e depois aplica esse produto, né, o bocacha, nas áreas cultivadas, tá certo? É o exemplo que a gente comentou do controle de nematóide em cenoura, né, através do uso de adubação orgânica, rotação com milho, né, e junto com a adubação orgânica o uso do bocacha também. Então todas essas práticas, né, vão ativar a microbiota do solo e com certeza vai ajudar no controle natural de várias pragas do solo, tá certo? Através de mecanismos de competição, predação, parasitismo, antibiose, né, que os micro-organismos produzem determinadas substâncias, né, que controlam determinados micro-organismos de solo. Inclusive as plantas também, através dos exudados radiculares, né,
algumas plantas liberam determinadas substâncias também que ajudam nesse controle. Então, é um processo bastante complexo, né? Mas quando a gente vê um sistema, tipo um sistema agroflorestal com um solo bem preservado, a gente vê que existe realmente uma certeza, né? Dessa eficiência, né? Desse controle natural através de uma boa microbiota do solo. Ok? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.